Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a presença de vocês, né, nessa live semanal aqui da SDGA. E hoje vamos falar, né, conforme prometido, sobre o impacto da reforma tributária no Simples Nacional. Temos algumas medidas, né, para tomar aí até o mês de setembro, face às alterações aí promovidas pela reforma tributária. Bom, para iniciarmos aí a falar sobre o Simples, né, então, só explicando aí um pouco sobre o Simples Nacional, né, a título aí de orientação. Então, o Simples Nacional é uma forma tributária, né, que foi dispensado, né, para as empresas de pequeno, as microempresas e as empresas de pequeno porte, né. Essa garantia, né, essa proteção constitucional está no artigo 146, né, da Constituição Federal, né, que dá uma regulamentação, né, um sistema de tributação assim mais tranquilo, mais unificado, né, que chamaram de simples, né, que na realidade hoje não é tão simples assim, tá? Bom, essa proteção que estava lá na Constituição, né, então necessitava de uma lei complementar e isso ocorreu lá em 2006, né, com a Lei Complementar 123, né, o que, né, chamamos aí de Estatuto da Microempresa. Na reforma tributária, né, então, a princípio, né, no alinhamento inicial aí da reforma, né, é da manutenção do Simples Nacional, né. Então, o posicionamento oficial do governo e do Poder Legislativo na reforma tributária é de que o Simples Nacional não vai acabar, né, como não acabou, mas, né, será profundamente modificado na sua forma de operação, né, a partir de 2027, é o que a gente vai tratar hoje de tudo que já foi implementado, tá? A regulamentação trazida aí pela Lei Complementar, né, 2014-25, que é da reforma tributária, né, e pelas recentes resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, mantém a simplificação do regime, né, do Simples Nacional, na guia unificada das e da faixa de faturamento da forma que vem sendo feito. Então, o Simples continua dentro da mesma metodologia. Mas houve a introdução aí do conceito de Simples Nacional híbrido, né, e diversas outras alterações a partir de 2027, algumas já a partir de 2026. O artigo 146, né, da Constituição, após as profundas alterações aí, promovida pela reforma tributária, né, passou a vigorar com a inclusão de um novo parágrafo, né, que mudou completamente a dinâmica do Simples Nacional, tá? Então, para poder fazer essas alterações, criar o regime híbrido, né, houve necessidade de mexer na questão, houve necessidade de uma PEC. Então, foi incluso lá um parágrafo segundo, né, onde deu a base para a criação do Simples dentro desse regime opcional híbrido que foi criado. O porquê do regime híbrido, né? Porque hoje a gente já sabe, né, em muitas empresas, né, sofre essa consequência, porque quem está no Simples, né, recolhe tudo o imposto dentro de uma guia, lá cada imposto tem seu valorzinho dentro lá de cada faixa, de cada anexo, né? E quem está no Simples não transfere crédito, né, para as demais empresas que estão no lucro real ou lucro presumido. Por exemplo, o ICMS. Quem está no Simples, né, uma indústria, um comércio, né, que está no Simples Nacional, quando vende para uma empresa grande, ele não transfere a totalidade do ICMS, ele transfere um valor pequeno de acordo com a faixa, né, e o anexo que está a empresa, né, um ou dois, a indústria ou comércio, então ele transfere só um pequeno, não transfere
a totalidade do ICMS, né? Conforme uma empresa do lucro real e do lucro presumido transfere. Então, às vezes, muitas empresas não compram, deixam de comprar do pequeno, porque ele não transfere um crédito. E, às vezes, mesmo que o preço dele seja menor, aquele crédito que a empresa perde, né, não vale a pena comprar. Tá? Então, a reforma tributária trouxe esse conceito do regime híbrido, então você continua recolhendo os impostos federais, né, o que vai sobrar, né, o imposto de renda, a contribuição, o INSS dentro da DAS e o IBS-BS por fora, né, da DAS, né, também tomando os créditos que você tem direito, mesmo você estando no centro. Então, isso, dando uma breve explicação, seria esse o regime híbrido, mas a gente vai ver mais para frente com mais detalhes. O Simples Nacional. As empresas optantes pelo Simples Nacional, diante da reforma tributária, então, exige decisões urgentes já a partir de 2026. Vejamos. Tá? Bom, então, antes da gente entrar aí no assunto, né, eu queria só passar a título de curiosidade, quando a gente fala aí do Simples Nacional, né, para a gente conceituar, né, essas empresas dentro da economia, então, as empresas do Simples Nacional. Hoje, hoje, se pegarmos aí no mercado, né, as pesquisas recentes, né, temos aí no Brasil em torno de 25 milhões e 600 CNPJ, ou seja, empresas. O MEI, né, que está dentro do Simples, ele representa, né, tem uma quantidade de CNPJ por torno de 16 milhões. O Simples Nacional são 27 milhões, são 7 milhões e 300. Então, para você ter uma noção, as empresas do Simples representam hoje, dentro de um total de 25 milhões e 600, mais ou menos 24 milhões. Então, as empresas do Simples, hoje no Brasil, elas representam em torno de 92% de todos os CNPJs dentro do Brasil em atividade. As demais empresas lucro real, lucro presumido, né, e outras organizações, né, em torno de 8%. Então, você vê que a maioria de empresas do Simples, né, é o que predomina o mercado. Tá? Só que aí temos, né, uma contradição. Né? A nível de arrecadação, né, as empresas do Simples, né, elas estão mais ou menos em torno de 6% da arrecadação. Então, é o número de empresas mais o número, a quantidade de arrecadação das empresas do Simples no cenário nacional, ela está em torno de 6%. As lucro real, né, elas representam em torno de 60% e a lucro presumido 15%. Né? Então, se você pegar lá que o MEI e o Simples Nacional são 24 milhões aí de empresas, né, a representativa dela de faturamento é pequena. As empresas do lucro presumido é 1,5 milhão de empresas e do lucro real é 200, por 230 mil. Então, você vê que as empresas, né, do lucro real, que é uma minoria, ela representa 60% do faturamento ou da arrecadação nacional. E as empresas do lucro presumido, né, em torno de 1,5 milhão de empresas, né, representa 15% do arrecadamento. Agora, no cenário de emprego, isso se reverte. Né? As empresas do Simples Nacional, apesar delas contribuir com com uma arrecadação de 6%, elas representam 54% do emprego, né, nacional. E as empresas do lucro real, lucro presumido, 46%. As empresas do MEI, né, elas, né, representam, a princípio, pouco. Né? Por quê? Porque ela não pode ter mais do que um funcionário. Então, a maioria dos MEIs, né, é o próprio empreendedor. Né? Mas, se a gente pensar,
está em torno aí de 16 milhões de pessoas, né, que hoje é MEI, que possui uma microempresa, é um empreendedor individual, né? Então, hoje a gente pode observar, né, que muitas pessoas, que o nível de desemprego que fala que hoje caiu, né, eu entendo que, na realidade, essas pessoas se tornaram microempresários, né? Então, se a gente pensar aí que o MEI ele foi constituído lá em 2008, e a gente vê uma avalanche, né, de pessoas optando, né, abrindo um MEI, né, aí a partir da pandemia, né? Então, só a título de curiosidade, para a gente situar o peso das empresas do Simples Nacional no mercado. Então, hoje a gente pode ver que o Simples, né, ou tirar uma conclusão, que ele tem mais um cunho social, que é gerar emprego do que realmente gerar renda ou receita para o Estado. Tá? Então, vamos lá. A mudança, né, na janela de adesão ao Simples Nacional. Então, essa, né, se a gente começar a analisar as mudanças que ocorreu para o Simples Nacional, né, é essa janela de adesão, né? Então, houve uma antecipação. Então, até o ano calendário de 2026, né, então, quem fez a opção do Simples Nacional neste ano de 2026, eles tiveram o prazo, né, ou tivemos o prazo até janeiro, né? Então, o prazo para a opção sempre foi janeiro de cada ano. A partir de 2027, a opção pelo Simples Nacional e a escolha, né, pelo regime tradicional ou híbrido ocorrerá entre o dia 1º e dia 30 de setembro, né, sempre do ano anterior. Então, quem quiser optar, fazer a opção do Simples Nacional para 2027, vamos supor, quem não está no lucro, está lá, no lucro presumido ou no lucro real, né, ou foi desenquadrado do Simples, tem até o final de setembro de 26 para fazer essa opção. Fazendo a opção, também tem que decidir pelo tradicional ou pelo regime híbrido. Tá? Então, a partir de agora, desse ano, né, sempre vamos ter que, no mês de setembro, fazer a opção do Simples Nacional, né, quem quiser aderir, né, e para o ano seguinte. Quem está no Simples Nacional, né, se tiver lá tudo correto, o cadastro, é automático essa alteração. Você só tem que decidir se você vai ficar no regime tradicional ou no regime híbrido. Então, essa data, essa janela de adesão, a partir de agora, ela vem para o mês de setembro. Né? Então, todos os cuidados, a gente vai falar mais para frente, que todo aquele cuidado que a gente tinha lá em janeiro ou dezembro, aquelas notificações da Receita Federal, que lá no mês de outubro e novembro, né, às vezes até dezembro, mandava aquelas cartinhas de desenquadramento ou de notificação de exclusão, então provavelmente isso vem agora a partir do mês de julho e agosto, né? Esse ano já recebemos as cartinhas, né? Já tinha uma notícia que a semana do dia 10 ao dia 15, a Receita estaria processando e já estaria mandando, disponibilizando ou mandando lá na caixinha do ECAC das empresas, né, a notificação de desenquadramento do Simples. Então, ontem já fizemos uma varredura, né, das caixinhas dos clientes, já detectamos, né, aqui no caso, 5 clientes que foram excluídos, né, por débito tributário. Tá? Então, o novo calendário anual permanente. Então, a partir de 2026, no calendário 26, a regra geral para a empresa já constituída segue um fluxo fixo anual. Tá? Então, como eu já falei, setembro de cada ano é a janela de opção. É o prazo permanente para a empresa decidir seu destino, né, para o ano seguinte. É nessa janela que você escolhe se entra no Simples, se sai dele ou se migra entre os modelos híbrido e convencional.
tá? Então, se você não está no Simples, é o momento de você, setembro é a data que você tem que fazer a adesão. Você está no Simples, quer sair, é o mês de setembro. Você está no Simples, né? Lá normal, tudo bonitinho, então no mês de setembro que você vai verificar se você vai lá para o modelo convencional ou fica no modelo híbrido, então é o prazo que você tem aí para tomar essa decisão, tá? Então, por isso que algumas decisões, né, da reforma tributária prevista para 2027, mas temos esses casos que temos já tomar essa decisão agora no mês de setembro, em 26, para valer para 1 de 2027. Tá? Novembro, né? Então, o mês de novembro é uma opção que o fisco deu, que a legislação nos trouxe, né? De janela de desistência. Então, é o prazo final fixo para cancelar a opção feita em setembro, regime híbrido, né? Caso conclua que optou pelo regime errado, né? Então, por exemplo, você está lá no mês de setembro, você faz a opção pelo regime híbrido, entendeu? Aí você tem a opção lá no mês de novembro, até o último dia de novembro, para você reverter essa situação, falar, não, eu não quero regime híbrido, eu quero continuar no convencional, tá? Então, essa opção, bem claro, você não pode tentar chegar lá, você não fez a opção para o híbrido, ficou no convencional, você não tem a condição de chegar lá em novembro e fazer a opção pelo híbrido, tá? Você só tem uma opção. Você está no regime convencional. Em setembro, você faz a opção pelo híbrido. Você tem a condição de desistir. Mas se você não fizer a opção pelo híbrido em setembro, você não pode ir lá e tentar fazer a opção em novembro, entendeu? Então, qual é a orientação? Como nós ainda não sabemos qual vai ser o índice, estão publicando aí 27, 28, 29, né? Então está uma confusão. Isso já foi colocado que será publicado esse, só depois do segundo turno da eleição. Então, aí a gente já tira uma conclusão que é nada bom, porque se fosse alguma coisa boa que trouxesse voto, teria sido publicado, né? Então, como assim, né? O governo, né, inaugura a obra inacabada, né? Porque traz votos, né? Então, se não estão querendo publicar esse índice antes das eleições, porque não é bom, tá? Então, vamos esperar alguma coisa aí, porque sempre falamos em torno de 26, já era um índice alto, o Brasil já começaria aí dentro de um IVA maior do mundo, então se isso for para 28, 29, vai ficar bastante insustentável, já analisando a situação de hoje, que a maioria das empresas não aguentam mais, né? Casas Bahia está aí, vocês viram, pediram recuperação judicial, então estamos numa situação bastante crítica, as empresas estão endividadas, não aguentam mais pagar imposto, né? Além das dívidas, de todo o custo alto, né? Que a gente tem aí com relação a tudo, né? Então, a gente vai estar entrando aí num período bastante crítico, né? Então, né, prevemos aí um 2027 bastante difícil, né? Então, essa janela de desistência sempre será no mês de novembro. Então, em setembro, você faz a opção pelo híbrido e você pode desistir, né, em novembro. Se você não fizer a opção, você vai estar no convencional, aí você não tem a condição de reverter essa situação. E no mês de janeiro do ano seguinte, o início efetivo. Então, a escolha, né, se torna prática e o imposto passa a ser cobrado no modelo escolhido a partir de janeiro do ano seguinte. Tá? Então, setembro, opção, novembro, possibilidade de desistência, ainda de mudar a opção, e aí você começa a recolher os impostos dentro do sistema, do regime escolhido a partir de 1 de janeiro.
Janelas semestrais de ajuste, tá? Então, como o mercado é dinâmico, né, e a gente vê que no mercado, às vezes, você faz uma opção hoje pelo Simples Nacional, e chega à conclusão, né, que tomou uma decisão errada, porque aqui a gente tem que ter uma bola de cristal para tomar uma decisão, né, do que vai acontecer, né? Então, o governo manteve na lei regra permanente de ajuste no meio do ano. Se você notar que escolheu o modelo errado, poderá solicitar alteração. Então, por exemplo, lá no mês de setembro, você fez a opção pelo regime híbrido, confirmou em novembro, janeiro até julho, você vai recolher pelo aquele regime escolhido, tá? Aí você tem uma janela no mês de março, né, de todo o ano, que aí você pode mudar, né? Então, se eu escolhi a opção errada, chega lá, janeiro, fevereiro, eu chego à conclusão que aquela opção que eu fiz, né, não foi a melhor, eu posso fazer uma mudança no meio do caminho, né, no mês de março, aí eu posso ir lá e fazer uma opção para mudar do convencional para o híbrido ou vice-versa, né? Então, eu tenho essa janela no mês de março. E aí o efeito, né, ele começa em 1 de julho, tá? Então, eu vou recolher de janeiro a junho por um regime, no mês de março eu posso fazer a opção e posso recolher, né, por um outro regime, seja o convencional ou o híbrido, a partir de 1 de julho até 31 de dezembro. E lá no mês de setembro eu faço a opção para janeiro. Então, nós vamos ter essa condição dentro do Simples Nacional de recolher pelo híbrido ou pelo convencional, né? E no mês de março e setembro a gente faz a mudança de opção. Então, as novas normas, né, publicadas pelo Comitê Gestor, né, por meio da resolução, né, que foi publicada agora no mês de agosto, a C90, 91 e 92, né, detalha, né, a transição estrutural aí do regime à reforma tributária. As alterações do Simples Nacional, incluindo um novo conceito de receita bruta, e as regras, né, rígidas aí, de competência fiscal entram em vigor oficialmente a partir de 1 de 2027. Né? Então, a maioria delas entra em vigor em 2007, então precisamos acompanhar, precisamos analisar, fazer cálculo, fazer todo um estudo, né, para ver qual a melhor opção, né, de ficar dentro do Simples, regime híbrido ou convencional, ou sair do Simples e para o lucro real, lucro presumido. Tá? Então, o mês de setembro é um período de análise. Tá? Então, a gente já está abrindo aqui para os clientes do escritório esse trabalho, né? Já estamos fazendo trabalho para alguns de análise, sendo regime híbrido, se regime convencional. Né? Já né, ajudamos muitos clientes aí com relação a nota fiscal, toda a parametrização, né, que é o fundamental para a gente, ainda que em fase de teste, mas né, o fisco prorrogou as rejeições da nota, mas isso não quer dizer que a lei não esteja valendo. Então, a lei já está valendo desde o dia 3 de agosto. O fisco só não acionou o gatilho de brecar as notas fiscais, de rejeitar as notas fiscais que tiver com esses campos errados. Então, se você, pela legislação, pelo que foi publicado, se você tiver fazendo, tentando fazer, você não tem as penalidades, tá? Então, a tua iniciativa de já estar mexendo, já está gerando as notas, está mexendo nos arquivos, saindo a nota, mesmo que ainda com informações erradas, e atualizando isso até 31 de dezembro, você não tem nenhuma penalidade. Se você está inerte e não fez nada, você pode sofrer aquelas consequências que estão lá na lei. Tá? Impacto na emissão de nota fiscal, né, que é uma das alterações aí para o Simples Nacional. Então, a obrigatoriedade da nota fiscal de serviço, né, eletrônica nacional,
né, resolução aí 191 de 2026, que os prestadores de serviço do Simples Nacional, MEPP, ficam obrigados a adotar o padrão de emissor nacional, né, de nota fiscal, a partir de 1 de novembro de 2026. Anteriormente, essa obrigatoriedade estava a partir de 1 de novembro. Então, a resolução aí do Simples Nacional, né, do Comitê Gestor, prorrogou essa obrigatoriedade, então, a partir de 1 de novembro. Então, todos os prestadores de serviço inscritos no Simples Nacional, MEPP, né, que emite nota fiscal hoje aqui em São Paulo no portal da Prefeitura, a partir não mais de 1 de setembro, e sim agora a partir de 1 de novembro, tem que emitir essa nota, né, pelo portal nacional, né? Então, essa é uma das alterações. Então, com isso, a gente vai ter aí um local único para emitir nota fiscal. O fisco vai ter o controle, a Receita Federal, de todas as notas fiscais, todas as operações de serviço. Então, todas as notas, né, tudo vai ter nota fiscal e tudo vai estar centralizado no Portal Nacional. Destaque do IBS-CBS nas notas, né? Então, para o Simples, a regra de preenchimento do campo é obrigatório, né? Destaque dos impostos nas notas fiscais, né? Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, né? Eletrônica, né? Todas essas notas, entra essa obrigatoriedade do preenchimento dos campos do IBS-CBS, entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2027. Tá? As outras empresas lucro réu presumido, essa obrigatoriedade, ela já vem lá desde o dia 3 de agosto. Tá? Então, esses comunicados do fisco, né, ele não prorrogou, ele só deixou de aplicar o bloqueio das notas erradas que não tiverem com os campos do IBS-CBS pronto, tá? Mas a obrigatoriedade de emitir a nota com esses campos, né, prevalece lá a data de 3 de agosto. Regra para o MEI. Então, o microempreendedor individual não destacará o IBS-CBS nas suas notas, permanecendo aí protegido pelo sistema atual. Fluxo de permanência automática. Então, adesão automática, né? Se sua empresa não se manifestar na janela de opção entre 1 e 30 de setembro, né, como eu já disse, pelo sistema híbrido, o sistema entenderá de forma automática que você escolheu continuar no Simples Convencional. Então, você hoje está no Simples Nacional. No mês de setembro, você não fizer a opção pelo regime híbrido, porque você já está no convencional. Se você não fizer a opção pelo regime híbrido, o sistema vai entender que você está no convencional. E se você não fez a opção pelo híbrido, você não tem nenhuma chance de fazer qualquer alteração lá em novembro. Então, a sua chance de você desistir é do híbrido, do sistema híbrido em novembro. Tá? Então, se você, 30 de setembro, não fez a opção pelo híbrido, o sistema vai entender que você está no Simples Nacional Convencional e você já vai ser obrigado a recolher seus impostos a partir de 1 de janeiro, dentro da metodologia do Simples Nacional Convencional. Manutenção da rotina. Então, a emissão de notas fiscais, pagamento dos impostos, né, dentro da DAS, continua exatamente iguais, né, para o ano seguinte, da forma que está sendo feito hoje, sem qualquer uma necessidade de recadastramento. Está no Simples Nacional, né, hoje, continua dentro do Simples. Se você não fizer a opção pelo sistema híbrido, você vai estar no convencional e vai estar recolhendo tudo conforme é hoje, né? Ou era aí em 2025, tá? Então, nada muda para você do Simples Nacional. A única coisa que vai alterar é que lá dentro da sua faixa que você tiver, do anexo que você tiver, onde dentro daquela distribuição do valor, né, por tributo, lá vai sair, né, o ISS, vai sair o PIS, vai sair o COFINS, vai sair o ICMS e vai entrar lá o IBS-CBS
pelo mesmo percentual que estava lá dentro da tabela do Simples Nacional, não vai mudar. Então, se você está na faixa recolhendo 10%, né, hoje dentro desse 10% tem lá PIS, COFINS, ISS, contribuição social, imposto de renda, INSS, né, você vai continuar recolhendo esses 10%, só que lá você vai ter imposto de renda, contribuição social, INSS, né, IBS, CBS. Né? Então, você só vai substituir esses impostos, essas nomenclaturas, né, por IBS, CBS. Nesse período, né, de adesão, aí, o único cuidado, né, obrigatório, né, recomendado, né, para as empresas é quanto à regularidade fiscal. Embora a permanência no modelo seja automático, ela exige que a empresa cumpra a regra, né, ouro lá do Estatuto da Microempresa, né, a lei complementar, né, que foi instituída em 123, não possuir débitos fiscais em aberto. Então, tudo, como eu já disse, toda aquela varredura que o fisco fazia, a Receita Federal, Estado, Município, fazia lá no mês de novembro, dezembro, né, provavelmente vai ser feito agora nos meses de julho e agosto. Né? Então, como eu já disse, né, já tivemos o exemplo que essa varredura já foi feita agora, na semana passada, e algumas empresas com débito, né, já foram notificadas, já foram desenquadradas. Né? Então, vamos ter que correr, parcelar esses impostos, regularizar a situação do cliente e, no mês de setembro, a gente fazer novamente a opção e guardar a homologação pelo fisco do novo reenquadramento no Simples Nacional. Por quê? Esses débitos já desenquadrou a empresa, já recebeu a notificação de desenquadramento. Tá? Então, o que fazer para não ser excluído do Simples? Né? É o que a gente sempre faz, né? Emitir o relatório da situação fiscal da empresa, lá no ECAC, né? Receita Federal, entrar lá também lá nas prefeituras, no estado onde a empresa atua e verificar se tem alguma pendência regularizada. Se houver guias, né, DAS atrasado, débito INSS, ISS, o que for, né, então é necessário que você providencie o pagamento ou parcela essas dívidas. Né? Garanta que todas as obrigações acessórias do ano anterior tenham sido entregues, transmitidas corretamente. Então, não é só débito, né? Você precisa analisar as obrigações, acessórias, né? Que cada empresa, de acordo com o seu regime tributário, elas têm essas obrigações mensais, semestrais, anuais, né? Então, precisa ver se tudo isso está dentro da conformidade para você não correr o risco, né, de ser excluído do Simples. Né? Então, recomendamos aí, uma verificações fiscais, principalmente aí no mês de julho, agosto, fazer essa varredura, antecipar o fisco, né, parcelar, porque quando o fisco vir fazer essa varredura, você não esteja com pendência e não seja desenquadrado. Enquadramento do Simples Nacional na abertura de empresa. Então, as empresas que for serem abertas agora já a partir de setembro, né, no meu entendimento, que o procedimento para o enquadramento no Simples, na abertura, né, de uma empresa, mudou drasticamente, com a implantação do módulo Administração Tributária, o MAT, né, pelo Comitê Gestor, né, do Simples Nacional. Então, a partir de agora, a opção pelo Simples Nacional deve ser feita no exato momento da inscrição no CNPJ. Então, quando você for fazer lá a ficha do CNPJ, você já precisa marcar quanto a sua desejo de estar no Simples Nacional. Não existe mais aquele prazo antigo de esperar a liberação da inscrição estadual, da municipal, para depois pedir o enquadramento. Não, você já vai pedir já no cadastro do CNPJ. Tá? Então, lá na solicitação direta do registro CNPJ. Então, no momento do pedido, ao preencher os dados de abertura da empresa no RedSim, né, você deve marcar formalmente a sua intenção de optar pelo Simples Nacional, através lá do sistema integrado. Efeito prático. Se o pedido for aceito, após a liberação da inscrição dos órgãos, né,
o enquadramento retroagirá e produzirá efeito a partir da data da abertura constante no CNPJ. Então, o caso você esqueça de marcar, então isso é uma atenção aí que quem abre as empresas aí precisa tomar esse cuidado, né? Que se você esquecer de marcar a opção durante a inscrição do CNPJ, não será mais possível pedir um Simples Nacional em seguida, né? Como empresa recém-aberta, você terá de esperar a janela de opção, né, que agora ocorre em setembro. Então, se você abrir uma empresa agora, no mês de agosto, no mês de setembro, outubro, novembro, e você não fazer o enquadramento no Simples Nacional, você vai poder fazer o enquadramento lá em setembro, né? Antes, se você abrir uma empresa e não fazer o enquadramento, você fazia a opção só em janeiro do ano seguinte. Agora é em setembro. Só que essa opção agora é já na cadastramento, no preenchimento lá da solicitação do CNPJ. Então, precisa ficar atento a essas alterações. Escolha relativa ao IBS-CBS. Então, vamos falar agora um pouquinho, né, do IBS-CBS, né, na abertura também da empresa, né? Por se tratar de uma empresa nova, abrindo em 2026, no ato da inscrição do CNPJ, né, então, a partir de setembro, você também precisa fazer a escolha estratégica de vinculação da transição da reforma, tá? Então, você vai abrir o CNPJ, você vai fazer a opção pelo Simples Nacional e já vai ter que fazer a opção se você vai querer ficar no sistema híbrido ou no convencional. A escolha do modelo, né, define-se o IBS, o novo imposto sobre o consumo, que começa a partir de 2007, né? Então, serão recolhidos dentro da guia única do DAS, por fora ou no regime híbrido, tá? Então, se você vai abrir uma empresa agora, no mês de outubro, você vai fazer a opção. Você ainda não vai recolher agora, né? Porque o recolhimento vai ser a partir, né, do sistema híbrido a partir de janeiro de 27. Então, abra agora, faça a opção, janeiro você recolhe. Lá em março, você fez a opção pelo regime híbrido, né? Não é o correto, você acha que fez errado, né? Como eu já disse, lá em março você muda a opção, tá? Validade, né, do enquadramento. Então, o enquadramento no Simples Nacional e a escolha do modelo híbrido feita no CNPJ valerão para os meses restantes deste ano, né, quanto para o ano seguinte, tá? Então, se você fazer a opção pelo regime híbrido, como eu falei, né, vai valer agora para 2026, ainda em fase de teste, né, mas será já oficialmente a partir de janeiro de 2027, e você tem essa opção, como eu já disse, de pedir alteração em março, né, e mudar o recolhimento a partir de julho. Então, vamos falar agora do novo conceito de receita bruta que mudou aí, né, com a resolução 190/2026 aí publicada nesse mês. A grande mudança regulamentada pela resolução 190 é que a base de cálculo, né, do Simples Nacional, deixa de olhar para a atividade principal do contrato social. Então, antes a gente tinha uma atividade, a gente recolhia os impostos, né, com base no que estava no contrato social. Ela passa a capturar toda e qualquer receita operacional gerada pela estrutura da empresa, vinculando tudo, né, ao faturamento fiscal, tá? Então, agora você que está no Simples, né? Então, não é só aquela receita que você tem no seu contrato, no seu NPJ, no seu CNPJ, né? O que você lá habilitou, né? Prestador de serviço na prefeitura. Então, não é só aquela receita. Então, vai incluir, né, outras receitas que a gente vai ver agora. Então, o que vai entrar na base ampliada da receita bruta, tá? O cálculo mensal, né, para cálculo aí da DAS, mensalmente, vai entrar agora bens e materiais e direitos. Então,
qualquer receita, né, vinda de licenciamento, cessão de software, marca, patente, franquia, royalties, qualquer outro direito, né, vai entrar na base da receita do Simples Nacional. Atividades acessórias e complementares. Então, cobrança integrada ao fornecimento principal, como, por exemplo, você vai vender e lá você vai cobrar o frete do cliente. Esse frete vai entrar na base de cálculo também. Taxa de instalação, taxa de montagem, manutenção, tudo esses serviços que não entrava antes na base de cálculo, agora você vai ter que incluir na base de cálculo, né? Você vai ter que, a princípio, eu entendo aqui, vai ter que emitir nota ou uma nota de débito para o cliente. O que entra, né, continuando aqui, outra coisa que vai entrar na base de cálculo é o encargo financeiro de cliente. Então, juros, multa por atraso de pagamento, atualização monetária e qualquer outro acréscimo pago por cliente, né, no atraso aí dos recebimentos seus. Então, tudo aquilo que o cliente pagar mais com relação à tua fatura, a multa, ele atrasou, pagou juros, enfim, tudo isso agora você vai ter que incluir na base de cálculo. Lembra-se, né, eu já falei nas reuniões anteriores, né, que tudo agora vai ter que ter um documento fiscal, tá? Então, você vai emitir uma nota para o teu cliente. Aí ele não paga na data. Aí ele vai pagar uns dias depois e paga com multa e juros. Na data que você receber esse valor com multa e juros, você vai ser obrigado a emitir uma nota de débito. Por quê? Nessa nota de débito vai estar destacado o valor de juros, você vai emitir uma nota de débito desses juros recebido e lá você vai destacar o IBS-CBS. Então, né, a gente vai falar aí numa próxima reunião sobre a nota fiscal, as notas fiscais agora, né, porque tudo vai ter nota fiscal, e as notas de débito e crédito que vai regulamentar essas diferenças, esses valores que às vezes não está na nota fiscal, né? Então, aqui está um exemplo. Juros, você recebeu o título com juros, né? A sua nota, ela está o valor da mercadoria. Esses juros que você recebeu, você vai ter que, na data do recebimento, fazer uma nota de débito e mandar para o teu cliente, né, o teu fornecedor, o teu cliente, esse valor e você vai gerar esse recibo e destacar os débitos e créditos que você vai ter que pagar sobre isso, tá? Então, toda operação onerosa estará sujeito a IBS e CBS. E onde vamos destacar esses valores, né? Fora da nota fiscal, nas notas de débito ou nas notas de crédito. Então, quando eu tiver também um direito de um crédito tributário, né, algum valor que me dê um crédito, que seja lá o que for, eu vou emitir uma nota de crédito também. Por quê? Porque aí eu vou ajustando. Então, o que vai acontecer? Né, o que estão falando, nós vamos ter uma tributação assistida. Então, no final do mês, o governo lá já vai ter o portal que você vai acompanhando, né, quem está aí no sistema do IBS-CBS, tudo que você tem de débito, tudo que você tem de crédito e o saldo a pagar. Então, se você tem alguma operação que você tenha crédito, você emite uma nota de crédito, né, que vai entrar lá e vai de reduzir o seu valor a pagar, tá? Então, estamos aí numa situação, então, a base de cálculo, né? Então, o governo aqui está aumentando o tributo, por quê? Não que ele está mexendo nos impostos, nas taxas, nos valores, nos anexos, ele está mexendo o quê? Na receita, ele está ampliando a base de cálculo, consequentemente, você vai pagar mais imposto, vai ter um controle. Então, agora, o teu financeiro vai ter que estar envolvido, né, sincronizado, você vai ter que reestruturar toda a sua administração, né, porque lá o setor fiscal ou o seu escritório de contabilidade não está sabendo o que você está recebendo hoje
um recebimento por multa e juros, tá? E às vezes é no dia 30 e ele está lá fechando os impostos, então o teu financeiro tem que verificar, você tem que verificar quem vai responsável para emitir as notas de débito, para já mandar para a contabilidade, para ela incluir lá, né, para te aumentar ou diminuir o teu imposto a pagar, tá? Locações, né, outro item que entrou aí na base de cálculo ampliada, né, são as locações operacionais. Então, receita recorrente do aluguel de máquinas, veículo, equipamento, né, ou imóveis que pertencem ao CNPJ. Então, essas receitas de locação não eram antes tributado nem pelo ISS, nem pelo ICMS. Agora ela é tributado pelo IBS-CBS, tá? Então, a gente não sabe aqui se você vai emitir uma nota, se você tem essa receita esporádica, né, ou passa a ter de vez em quando, não está dentro da sua atividade, né, se você vai emitir uma nota de débito ou uma nota fiscal, ou se você vai ter que incluir essa receita, né, dentro lá do seus KNAI, tá? Então, aqui é um problema, né, que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você pode começar a ter uma receita que ela não é permitida, né, para quem está no Simples Nacional, então aqui podemos ter algum problema de vir desenquadrar a empresa do Simples Nacional. Por exemplo, se você começa a alocar imóvel, você tem uma empresa, você tem uma sala, você tem imóvel, aí de repente você começa a estar no Simples Nacional e começa a alocar uma sala que você tem, tá? Então, a alocação de bens imóveis próprios, ela não pode ser optante pelo Simples. Então, não sei, você seria desenquadrado, né? Então, precisamos tomar cuidado, analisar toda essa situação para ver os esclarecimentos de como que ficaria isso. Comissões e bonificações também recebidas, né, por intermediação de negócio, prestação comercial ou alguma bonificação comercial, né? Se você vir receber isso, você vai ter que também incluir isso na base de cálculo, tá? Gorjeta, então aqui para os restaurantes, então, gorjeta sem repasse comprovado. Então, os bares e restaurantes, as gorjetas entram na receita, tá? Então, ela só sai se a empresa comprovar documentalmente o repasse integral aos trabalhadores, tá? Então, lá você tem, né, o seu cupom fiscal, né, quem é restaurante, tem lá o prato e a gorjeta. Geralmente a gorjeta é dos funcionários, né, dos garçons. Então, isso não entra na base de cálculo até agora, tá? Então, já é abatido, isso não é tributado. Mas se você não comprovar que esses valores, né, da gorjeta você não repassou para os trabalhadores, esse valor que você não repassou, ele será tributado, né? Então, precisamos ter uma administração aí pelos bares e restaurantes, ter isso devidamente comprovado, né, toda a arrecadação e todo o repasse para os funcionários, comprovar, né, ter aí um controle contábil que tudo que recebeu foi, né, repassado, tá? Então, tudo esses documentos, né, a princípio, né, seria uma nota complementar, né, que você vai ter que emitir, ou uma nota de débito que corrija aí ou aumente os valores das operações originais, né? Então, vamos aguardar aí os novos pronunciamentos para ver como que a gente vai agir, né? E isso já está valendo desde o dia 3 de agosto, então todas as empresas, né, que tenha esses complementos, ajuste em nota fiscal, que altere o valor da nota, né, você tem que emitir notas de débito. Então, a gente vai estar falando provavelmente na semana seguinte sobre as notas de débito e crédito, né? É uma nota lá, tem lá acho que 6 opções de notas de crédito e 5 opções para nota de débito ou vice-versa. Que lá cada situação você vai escolher o modelo da nota para você estar emitindo e estar regularizando os valores, né, de débito e crédito referente ao IBS-CBS. O que fica fora, né, dessa base ampliada, né? Então, é para evitar a bitributação, né? Então, o IBS e o CBS, né, do regime regular, né, caso a sua empresa decide pelo regime pagar o IBS-CBS por fora,
esses valores das guias não entram, né, na base de cálculo. Então, o IBS e CBS você vai tirar da base de cálculo, né? As vendas canceladas, né? Isso já é normal, né? Mas continua. Você diz que comprovado, você abate lá das suas vendas. E os descontos incondicionais, aqueles descontos comerciais cedidos direto na nota fiscal no ato da venda. Então, esse desconto ele tem que estar lá na nota, sem qualquer condição futura, tá? Então, ele é um desconto, né, dado, né, final, né? Então, se há um desconto financeiro, esse entra na base de cálculo. Então, só um desconto incondicional que você vai poder abater da base de cálculo, tá? Fim do regime de caixa. Então, no Simples Nacional, né, no lucro presumido, né, a gente tinha uma opção de você recolher os impostos, né, ou apurar os impostos mensal pelo regime de caixa. Então, você faz a contabilidade normal. A contabilidade é sempre pelo regime de competência. E você tinha que ter uma segunda análise financeira de você tributar somente o valor recebido. Então, você faz a contabilidade, calcula lá o faturamento normal, né? Quem está no regime de competência vai recolher os impostos conforme, né, o faturamento mensal. Regime de caixa, você faz uma opção para recolher os impostos, né, só quando você recebe a fatura. Então, é uma opção anual que você tem que fazer, se não me engano, no mês de novembro, onde todo mês você analisa o que você recebeu, vai lá no extrato bancário, tem que fazer todo um levantamento, né, e aí passar para o setor fiscal, para ele tributar, colocar na base de cálculo só aquelas faturas recebidas. Então, esse regime, ele foi extinto a partir de agora. Tudo que você fizer, receber, for tributar, agora é pelo regime de competência, isto é, né, a emissão da nota que vai ser a base de cálculo do imposto, né? Então, sob esse conceito de base ampliada, né, o gatilho gerador do imposto é exclusivamente a emissão do documento fiscal eletrônico, de acordo com o regime de competência. Emitiu a nota, paga imposto, tá? Então, exemplo, se você emitiu uma nota de 50 mil para entrega futura, né, ou parcelar ela em 10 vezes, né, entra integralmente no cálculo do mês de emissão, né? Então, esses 50 mil, no mês que você faturou, você vai pagar o imposto, independente se você vai receber ele em parcelas, tá? Então, essa é a mudança. Então, isso vai trazer mais arrecadação para o governo, tá? Então, acabou o regime de caixa, faturou, pagou imposto. E o IBS é regime de competência, tá? Então, você tem que faturar o seu serviço no mês da prestação, tá? Não quando você recebe. Então, se você prestou um serviço, por exemplo, contábil, mês de agosto, eu tenho que faturar no dia 31 de agosto e emitir uma nota. Por quê? Porque o serviço prestado no mês de agosto, ele se encerra a prestação no dia 31. Se eu vou receber isso no dia 5, dia 10, pouco importa. É o regime de competência, né? Locação, você alugou o imóvel. Do dia 1, dia 30 você emite a nota. Vai receber dia 10, né? Então, antes você pagava só no mês que recebia. Então, as empresas vão ter que emitir nota fiscal de tudo que vender ou de tudo que prestar de serviço no mês de competência ou do serviço prestado ou da mercadoria entregue ou vendida, tá? Vamos falar agora, né, do que é o mais importante, né, dentro do que a gente tem que tomar de providências, né, até o final do mês de setembro, que é do regime híbrido convencional. Então, opções tributárias. Então, a decisão entre o regime convencional de manter tudo, né, dentro da DAS, né,
ou o regime híbrido, recolher o IBS-CBS por fora, né, depende fundamentalmente do perfil de seus clientes, B2B ou B2C, né? Se você vende para pessoa jurídica, né, se CNPJ vendendo para CNPJ ou CNPJ vendendo para CPF, tá? É isso que vai fazer o primeiro ensaio de análise sua, tá? E do volume de insumos na sua operação. Então, se você tem muito crédito, se você compra mercadoria e revende, né? Ou se você é um prestador de serviço, que aí você não tem mercadoria, você só tem folha de pagamento, você não tem crédito, tá? Então, você vai ter que analisar se você vende para outra empresa ou se vende para consumidor final, pessoa física, e analisar o seu quantidade de crédito. Então, você vai pegar todas as suas despesas, telefone, água, luz, aluguel, né? Veja quanto que isso te dá de crédito, porque você vai tomar crédito, tudo isso você vai poder agora. Analisa lá quanto você teria de IBS-CBS a pagar, de acordo com a tua fatura, e vê qual é o volume que você tem de crédito e qual dos dois, e faz os cálculos de qual dos dois sistemas seria o ideal para você, né, optar a partir de 1 de 2027. Opção agora em setembro, tá? Então, aqui eu fiz um quadrinho, né, para a gente fazer uma comparação, tá? Então, folha de pagamento, né, a forma de pagamento, né? Guia única do DAS no regime convencional, tá? Tudo como era antes, tá? No regime híbrido, IBS-CBS por fora. Então, DAS, você reduz ela, então você vai tirar o IBS-CBS da DAS, né, vai recolher o quê? O imposto de renda, contribuição e INSS na DAS. O IBS-CBS recolhe por fora. Então, cliente, né? Então, limitado, né? Cliente só abate o que você paga de IBS-CBS na faixa do Simples, tá? Então, crédito para cliente, para você que está no Simples convencional. Então, você só vai conseguir transferir crédito para ele daquele valorzinho que está lá dentro da DAS, né, dentro da tua faixa, né, o valor, né, que vai estar lá a partir de 2027, está lá IBS-CBS, é aquele valor pequeno, né? Então, quem está no regime híbrido vai poder transferir, né, para o teu cliente o valor integral. Então, a gente está estimando aí um IBS-CBS em torno de 28%. Então, você vai transferir bastante crédito para ele, né? O Simples Nacional não transfere. É o problema que as empresas do Simples vivem hoje para fornecer para grandes empresas, né? Ela não transfere crédito. Apesar de, às vezes, ter um valor, um desconto, ter um preço final mais barato, mas, né, hora que você vai verificar os créditos, ela acaba sendo caro isso para o comprador. Por quê? Porque a empresa que compra, ela vê o valor da mercadoria, não o valor que ela pagou. Porque mesmo que ela pague um valor a maior, né, ela tem um valor que ela gera crédito, que ela vai utilizar para bater o imposto quando ela tiver que pagar, tá? Suas compras, né, em suma. Então, não gera crédito tributário para abater o seu imposto, tá? Então, você precisa analisar as suas despesas, suas compras, né? O quanto você gera de crédito, né? Então, no regime convencional, né, você não vai ter crédito nenhum, né? No regime híbrido, você vai poder aproveitar todos os créditos de tudo aquilo que você pagar, né, para abater de tudo aquilo que você deve. Custo e conformidade, né? Então, no regime convencional, hoje temos uma contabilidade, um custo médio, né? Então, pessoal, né, muito se fala, né, há anos que eu escuto, contabilidade, pessoa do Simples Nacional e pessoa do lucro presumido não precisa fazer contabilidade. É uma mentira. Está lá no Código Civil. Contabilidade é igual para todo mundo. É lógico que as empresas pequenas ela têm uma contabilidade um pouquinho, tem menos burocracia do que uma empresa grande, tá? Mas contabilidade é igual para todas as empresas. Você tem lá toda uma legislação de 2008, né, que foi aí
uma unificação lá dos regimes contábeis, né? Então, você tem todas as regras, você tem que seguir aquelas regras, e se você não tiver em conformidade com as regras contábeis, provavelmente seu balanço está errado, e você pode, às vezes, até ser desenquadrado, ou você ter a sua contabilidade rejeitada numa fiscalização, e você não tiver com a contabilidade devidamente executada, feita, né, de acordo com as regras, você pode ter o seu lucro arbitrado. Então, se você está no Simples Nacional, está no lucro real, lucro presumido, se a sua contabilidade ela não trazer aquilo que, né, se exige de uma contabilidade para o fisco numa hora de fiscalização, você pode ter ela totalmente considerado imprestável e você ter todo o seu imposto arbitrado, principalmente quem está no lucro real. Então, quando optar por cada regime? Então, a escolha pelo regime convencional, né? Foco no consumidor final, né? Pessoa jurídica vendendo para pessoa física. Seus clientes são pessoas físicas ou outras empresas do Simples Nacional que não aproveitam crédito. Então, a sugestão é que você fique no regime convencional. Baixo custo operacional, quer dizer, pouco insumo, né? Então, né, se você só trabalha com serviço, sua despesa maior é a folha de salário, você não vai ter crédito, né? Então, fique no regime convencional, essa é o primeiro momento. Mas, lógico, você precisa fazer uma análise geral, tá? Mas esse seria o princípio do regime convencional. E foco em uma simplificação. Se você deseja manter a estrutura contábil, enxuta, sem risco de malha de fiscalização, né, por cruzamento de crédito, né, então fique no regime convencional. Porque se você optar pelo regime híbrido, você vai ter que ter todo um trabalho de controle, administração, né, de todos esses créditos, escrituração, tudo bonitinho, porque você vai, volta e meia, ser fiscalizado, né, digitalmente, né, com relação aos créditos que você está gerando. Escolha pelo regime híbrido, né? Eu foco em grandes empresas. Então, se você está no meio da cadeia produtiva, você vende para outra pessoa jurídica, né? E se seus principais tomadores são empresas do lucro presumido ou real, elas passarão a exigir fornecedores que destaquem os impostos cheios, né, para ela manter o custo delas baixo. Tá? Porque dentro do IBS-CBS, você vai ter uma taxa lá que você já começa devendo, entendeu? Então, você não tem o que deduzir. Então, você tem um faturamento, vai aplicar a alíquota, é aquele imposto que você vai ter que pagar. Como que eu vou reduzir isso? Né? É só mediante crédito que eu vou poder tomar e reduzir esse valor que eu vou pagar. Então, hoje, podemos aí, né, como semelhança, o ICMS. Se eu tenho lá o débito ICMS, eu tenho as compras, o ICMS das compras, eu abato, só recolho a diferença. O IBS-CBS vai ser dessa forma. Você vai ter o valor de débito das suas receitas e aí você vai, né? Quanto maior é o teu volume de crédito, menor é o valor que você vai pagar de imposto, tá? E se você tem aí um alto, né, volume de nota adiantada, como eu falei, de insumo, né, possui custo elevado, né, como aluguel de escritório, desde que seja de pessoa jurídica, né, e se for de pessoa física, daquelas considerado contribuinte. Se você tiver aluguel de uma pessoa física que não é contribuinte do IBS, você continua não tendo crédito. Então, energia elétrica, internet, licença de software, enfim, tudo isso daí vai te ajudar a bater, né, esses créditos do imposto que você deve. Então, primeiro trabalho que a gente tem que fazer agora, no mês de setembro, para tomar essa decisão, é fazer uma análise geral, né, do seu cliente, seus fornecedores, o quanto você compra de mercadoria, o quanto que você tem de crédito, né? Se hoje você já tem uma contabilidade feita, né, você já tem essas informações, né, você já tem os valores, é só
fazer uma simulação com base no que você tem já escriturado, né? Eu acho que fica bem mais fácil para você ter um norte do que vai ser o ano passado, mesmo que ainda não temos a alíquota definida, mas podemos trabalhar com uma alíquota entre 26,5% e 28%, tá? Trabalhar com uma alíquota de 28%, eu acho que é o suficiente para você ter uma ideia geral de como será a sua tributação a partir de 2027. Lembrando que 2027 só entra a CBS. O IBS, que é o ISS, e o ICMS, eles começam lá em 29, né, de forma gradativa, e 2033, né, consolida, e aí sai de cena o ISS e o ICBS. Então, hoje, alguma situação, se você só vai ter a tributação do IBS, só da CBS, pode ser que você tenha uma pequena redução nos impostos hoje, mas você vai ter uma majoração quando entrar o IBS lá em 2029. Bom, pessoal, seria basicamente isso que eu teria que passar para vocês, né? E as minhas recomendações centrais, né, para as empresas, optante pelo Simples Nacional, né, que até o dia 31 de dezembro foca aí na preparação, né, operacional, que nem nos seus cadastros de produto, revise os seus produtos, revise o o NCM, né? Ver lá as tributações. Então, dê uma geral, arrume o seu RP, todos os seus termos de emissão de nota fiscal, tá? Então, isso é o primeiro foco que você tem que ter na sua empresa. Então, isso eu estou falando há muito tempo, o fisco vem prorrogando. Se você estiver emitindo a nota já com IBS, CBS, né, mesmo que ainda alguma base esteja errado, né, você não tem que recolher esse imposto, né, até o dia 31 de dezembro, mesmo que você gire, mas você vai estar demonstrando para o fisco que você está trabalhando, você está regularizando a situação. Porque a hora que chegar lá no dia 1º, né, aí é para valer, tá? E agora, né, regularização, né, imediata das pendências fiscais que você tem. Então, entra lá no ECAC, puxa lá todos os seus débitos, puxa o seu conta corrente, vê se tem algum débito, né, regulariza isso, entra lá no estado, na prefeitura, vê se não tem algum débito, né? Então, de repente, fala, mas eu não sou contribuinte do ICMS, né? Mas, pô, você às vezes tem um carro no nome da empresa, tem uma multa, tem um IPVA atrasado, isso pode trazer uma consequência, é um débito, que você tem, né? Isso impede você do Simples. Então, analise seu cadastro, endereço, tudo se está certinho. Já tenho falado muito aí com vocês com relação ao endereço eletrônico, né? Entra lá em cada um deles, no ECAC, vê seus e-mails, os telefones, né? Se está tudo certinho, o WhatsApp, né? Se está tudo correto para você estar recebendo as suas informações, as suas notificações nas caixas postais e você não perder um prazo, tá? Por quê? Porque agora é assim, é tudo notificação eletrônica. Se você não tiver com as suas caixas eletrônicas devidamente atualizadas, você vai receber uma notificação, não vai chegar para você no e-mail, porque às vezes você mudou o e-mail, não é mais aquele e-mail que está lá, né? Então atualize, revisa periodicamente esses cadastros dos ECACs, né? Dos correios eletrônicos para que você possa receber, né? Ou veja uma opção de semanalmente, um dia na semana, entrar e rever todas as suas caixinhas eletrônicas para ver se não tem nenhuma notificação, nenhuma solicitação, para você não perder os prazos e não tomar uma revelia. Bom, pessoal, seria isso, né? Agradeço aí a presença de vocês, né? Espero ter passado algumas orientações, né? Então, assim, quem é cliente do escritório, precisar de algum auxílio, né? Ligue para a gente marcar uma reunião, para a gente marcar um trabalho, ver a necessidade de cada um, para a gente estar trabalhando, fazer algumas simulações, se for necessário, para ver onde que você se enquadra e qual será o melhor regime para você. Simples Nacional, lucro real presumido, e se dentro do simples, o regime híbrido ou convencional. Então, pessoal, seria isso. Agradeço a todos, né? Uma boa semana
e aguardo vocês na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Uma boa semana a todos e obrigado aí pela atenção de vocês.